Bom dia, Panteras! Bom dia! Boa segunda-feira, bom começo de mês. Hoje é uma segunda-feira muito especial, afinal, hoje é a primeira segunda-feira útil do último mês de 2024. E hoje a gente vai falar muito sobre a potência que foi esse 2024 e, melhor ainda, a potência que esse 2024 ainda pode ser na sua vida. Bom dia, ó, minhas panteras tudo chegando, já tem Cleice, minha pantera tudo, ó, já tem a Thaís, minhas panteras baby chegando, Giovana, pantera, bom dia, Corinha do meu time, Ju, pantera, bom dia, Sheilinha, Sheilinha maravilhosa, esse final de semana foi pro Mato Grosso, teve encontro das panteras, teve barra de axis, teve tudo, gente. Bom dia, Elaine, bom dia, Rose. E aí, Rose, bora pro Negras? Tô te esperando, mulher. Bora! Bom dia, Adri. Bom dia, mulheres conectadas, seja bem-vinda. Bom dia, Billy, bom dia, Cris. Bom dia, nossa Pantera Baby. E hoje é um dia que a gente tem muita coisa para falar. Então vamos começar com os direcionamentos para a gente poder... Ah, que bom! Sem dúvida. A ambiência do Panteras não existe. Não existe. Cada dia mais, eu agradeço e oro por todas as panteras que estão embaixo da nossa egrégora. Sal, o que é egrégora? Egrégora é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo sonho. E, sem dúvida nenhuma, o maior sonho da nossa egrégora é prosperar. Porque já é permitido prosperar. E dentro da nossa egrégora, tudo que te leva para a prosperidade vai ser incentivado e vai ser feito. Então, às vezes você entra no Panteras pela promessa de aprender a fazer 20k todos os meses. 20k para o seu bolso, não 20k de faturamento. Faturamento é só a parte do processo. E depois disso, você aprende a ser próspera no seu casamento. Você aprende a ser próspera nos seus relacionamentos familiares com seu pai e com a sua mãe. Até porque não existe dinheiro sem relacionamento próspero com pai e mãe. E aí você aprende a ser próspero com outras mulheres. Você aprende que nós não somos concorrentes. Pelo contrário, nós somos potência. E quando uma mulher se une a outra mulher, ela tem a magia de transformar o mundo. E aí você descobre que você pode ser próspera na sua espiritualidade. E tudo isso vai construindo essa grande teia que eu tenho a honra de liderar hoje, né? E na sexta-feira, sábado, quando a gente estava fazendo o planejamento estratégico das Panteras Negras, a gente falando sobre planejamento estratégico, eu falo para elas que das coisas que eu mais foco, que eu mais me preocupo, é como deixar essa egrégora funcionando depois que eu não estiver mais nessa dimensão. Então, o quanto pra mim, tá? Pra mim, Sabrina, deixar um legado, saber que a minha passagem nessa dimensão fez a diferença na vida das pessoas é importante. E por que eu tô falando disso? Porque sábado, quando eu coloquei aqui o tema planejamento estratégico, quando eu coloquei que eu tava com as negras fazendo esse movimento, o meu Instagram bombou. Todo mundo queria fazer planejamento estratégico, todo mundo quer saber o que é um planejamento estratégico. E tem Pantera Negra aqui, tem Pantera Negra que esteve comigo no sábado. E o que acontece nesse movimento do planejamento estratégico? Além de ser um nome muito bonito, né? Planejamento estratégico é um nome muito bonito. Mas planejamento estratégico, acima de qualquer coisa, ele deveria ser feito por todo mundo. Não é por mim, não é pelas Panteras Negras. Ó, Rê aqui, Ângela aqui, Cleice.
eu fervi a cabeça delas em que sentido? Às vezes o ser humano ele precisa de uma expansão de visão para que depois ele mude de nível. E todas as vezes que você foge do desconforto, todas as vezes que você foge, bom dia, Cláudia, todas as vezes que você foge desse lugar de fazer o diferente, você tá perdendo o próximo nível também. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é planejamento estratégico? Não é só uma palavra bonita, não é uma lista de tarefas, não é uma organização. Planejamento estratégico é sair da zona de conforto, é trabalhar na estratégia, é trabalhar de fora. E talvez muitas de vocês que estão começando a empreender não saibam, mas o que mais impede vocês de fazer dinheiro, o que mais impede vocês de construir o negócio que vocês sonham, de ter o melhor ano da vida de vocês, é o fato de que vocês estão morrendo na operação do negócio. Então, para a gente falar de planejamento estratégico, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é o que é estratégia. Então, imagina o seguinte, ó. Dentro do corporativo, e a gente falou muito sobre isso, né? Quem vem do mundo corporativo, quem já trabalhou na CLT, tem um pouco de noção do que é operacional, do que é tático e do que é estratégico. Mas quem nunca trabalhou e nunca teve um cargo dentro de uma empresa grande, principalmente, só trabalhou em empresas familiares, empresas que todo mundo faz tudo, às vezes a pessoa não tem a mínima noção. Então, eu decidi trazer nessa live da base pro, né, do micro pro macro, para a gente não correr o risco de você sair daqui hoje sem saber, pelo menos, construir um pouquinho do seu planejamento estratégico. Claro que Panteras Negras construíram todo o planejamento estratégico e as Panteras, pela primeira vez, vão poder ter acesso a uma imersão das Panteras Negras com preço simbólico, para que elas sintam o gostinho de se tornar uma Pantera Negra. Por quê? Porque Pantera Negra é papo de adulto, é papo de pessoas, de mulheres, de homens que tomaram a decisão de crescer o seu negócio. Não é mais aquele negócio que tá ali para pagar minhas contas. É aquele negócio que, olha, ele paga minhas contas, mas ele impacta pessoas, ele muda a vida, ele transforma pessoas. Então, é uma outra estrutura de trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que operacional é operação, é aquilo que você faz todos os dias. Então, por exemplo, abrir uma live é um trabalho operacional. Mandar mensagem nos grupos é um trabalho operacional. Preparar uma aula é um trabalho operacional. Então, as atividades operacionais são aquelas atividades que normalmente a gente adquire habilidades e competências mais rápido. São aquelas coisas mais rotineiras, são aquelas coisas mais fáceis. E quando, inclusive, uma empresa vai crescendo, são as primeiras coisas a serem delegadas. Então, quando você começa uma empresa, um negócio, né? Então você saiu, decidiu começar seu negócio e a primeira coisa que você faz é vender. Então você foi e vendeu sua sessão de terapia para um cliente. A sessão de terapia é operacional. Receber do cliente, né, financeiro, contas a receber, é operacional. Então, tudo aquilo que você executa é operacional. E essa execução, ela precisa, com o tempo, passar de níveis. Por quê? Porque se você, dona do seu negócio, passa muito tempo na operação, você não enriquece. Você se torna empregada do seu negócio. Então, às vezes você acredita que a sua vida vai estar resolvida o dia que a sua agenda estiver cheia.
Não. Você vai pagar para trabalhar. Por quê? Porque você vai trabalhar muito, você vai viver exausta, você mal vai ter tempo para pensar, você mal vai ter tempo para crescer, para fazer mais dinheiro. Então, a atividade operacional, ela é uma atividade perigosa para o dono do negócio. Ela é uma atividade que o negócio precisa dela, porque essa atividade é o que faz o negócio acontecer. Só que ela é perigosa para o dono do negócio. Tanto é que quando a gente começa a crescer, qual é a primeira atividade que a gente delega? A primeira atividade que você contrata alguém para te ajudar? A operacional. Então você contrata alguém para emitir nota, você contrata alguém para pagar conta, você contrata alguém para responder grupo de WhatsApp, você contrata alguém para ficar lembrando o seu cliente que ele tem sessão com você hoje. Então a primeira atividade de um negócio é o operacional. A segunda atividade de um operacional é o tático. O tático é aquela área que precisa fazer as coisas acontecerem. Ele é uma área que ele pega o planejamento e enquanto o operacional faz o dia a dia, o tático precisa fazer funcionar os projetos, aquilo que a empresa precisa para crescer. Então, o tático ele tem duas funções. A primeira função, olhar se o operacional está funcionando, e a segunda função é colocar os novos projetos em dia, começar a fazer. E é aqui, gente, que a maioria começa a morrer no processo. É aqui que a maioria planeja e não executa. Porque não tem competências de níveis gerenciais, não tem competências de tática. Então, uma das coisas que a gente falou muito no sábado, no nível operacional, você precisa, tá? No nível operacional, você precisa ter gestão de tempo, para que você dê conta de todas as tarefas que te foram passadas. Só que no nível tático, você precisa de gestão de prioridades. Já é outra competência, não é a mesma competência que você precisava lá embaixo. E aí, ó, o Pedro aqui, ó, muitas vezes o empreendedor digital empaca no tático, total. O empreendedor digital empaca no tático, as empresas empacam no tático, as terapeutas empacam no tático. Por quê? Porque o tático exige de você competências e habilidades diferentes da operação. A operação, gente, ela é gostosinha. A operação é fácil. A operação, qualquer criança consegue fazer a operação. E eu não falo isso para desmerecer a operação. Acontece que a operação é 1 mais 1 é 2. Então, a operação é, eu preciso mandar um texto no WhatsApp. Eu faço o texto e mando no WhatsApp. Ela não precisa pensar. Agora, você quer ver o tático? É qualquer texto que eu posso mandar no WhatsApp? Não. Aquele texto precisa ter uma intenção. Aquele texto precisa estar conectado a algum projeto da empresa. Aquele texto precisa levar o meu cliente a uma ação, a uma decisão. Então você começa a perceber que o nível tático, ele precisa de um nível de comunicação diferente do nível operacional. O nível operacional é uma pessoa totalmente executora. E por muitos anos eu fui essa pessoa. Por muitos anos eu achava que eu ia ficar rica se eu trabalhasse muito. Por muitos anos eu acreditava que se eu fizesse tudo que tinha que ser feito, eu ia enriquecer. E uma das coisas que eu mais falo pro meu time, quem vai crescer comigo? Quem vai enriquecer comigo? Quem tiver pensamento tático. Porque não cabe
Imagina o seguinte, ó. Se você olhar no mercado, uma pessoa de nível operacional, agora você vai começar a conectar com dinheiro. Uma pessoa de nível operacional, ela recebe, ela consegue, seja trabalhando para outra pessoa, seja dentro do seu próprio negócio, ela consegue fazer 3 mil reais no máximo por mês. Então, se hoje você é uma pessoa que consegue no máximo 3 mil reais por mês, eu já estou te afirmando que você está muito na operação. Você é uma pessoa operacional. Você é uma pessoa que provavelmente não planeja, não executa o planejamento. Você é uma pessoa que provavelmente não define prioridades. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, primeira segunda-feira de dezembro. Primeiro dia útil do último mês do ano. Olha como é que a pessoa operacional se comportou. Ela acordou e ela só fez. Ela não pensou por que ela faz, para que ela faz. Ela não questionou para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, como ela quer fazer. Ela só fez. A pessoa do nível tático, ela já é uma pessoa que acordou, sentou e planejou o dia. Ela já é uma pessoa que falou assim, não, peraí, o que eu espero dessa semana? Quais são os meus objetivos? Quais são os objetivos, que nem a Ivy colocou aqui, né? Quais são os objetivos da empresa? Então, quando você trabalha para alguém, você pensa nos objetivos da missão, da empresa. Quando você trabalha para você, você pensa nos seus objetivos. Só que olha que incrível, quando você tem um negócio, você precisa saber os objetivos do seu negócio, da sua empresa, do seu... Não é dinheiro. A empresa tem muito mais objetivo do que só faturamento. E é aqui que a gente vai chegar. A pessoa de nível estratégico, ela é uma pessoa que ela pensa fora da caixa. Ela é uma pessoa que ela entende a operação, ela entende a tática, então ela sabe o que é prioridade, ela sabe os objetivos dela e da empresa, mas ela também olha para o mercado, ela também olha para o mundo, para a persona, para o que está acontecendo para o cliente. E é aqui que as pessoas enriquecem. As pessoas enriquecem quando elas começam a olhar para fora e trazer essa informação para dentro do seu negócio e construir na tática e na operação ações para atender o cliente. Então, o que eu fiz sábado com as Panteras Negras? Eu explodi a cabeça delas. Por quê? Uma das coisas que eu mais corrijo dentro da escola, e eu corrijo mesmo, seja na escola ou seja no Panteras Negras, é que toda oferta, toda promessa, toda chamada para o grupo começa assim: eu sou Sabrina Bogiani, especialista em não sei o que lá. Cara, e daí quem você é? O cliente não é seu pai e sua mãe. O cliente não quer saber dos seus diplomas. O cliente, ele está interessado em qual problema ou sonho dele você ajuda ele a realizar. Você percebe que a pessoa de nível operacional, ela quer mostrar serviço. Ela quer mostrar diploma. Ela quer mostrar o que ela fez. Ela quer ser reconhecida. E a pessoa de nível operacional não sai de 3 mil reais. Aí a pessoa, vamos pro nível tático. Essa pessoa, já são minhas Panteras Negras, porque senão eu cato elas. Essa pessoa, ela já começa numa comunicação com o cliente, com a equipe, com as, né, para fora. Então ela começa assim: você se sente sobrecarregada? Você
Tá vendo o ano passar e mais um ano passou e você não realizou seus sonhos? Ó, ela já começa a ser uma pessoa que tá preocupada com o cliente. Ela já está tentando chamar a atenção do cliente na comunicação para que esse cliente venha conhecer ela, a empresa, o trabalho, e aí ela consiga se comunicar e vender para ele. Ainda assim, essa pessoa não é estratégica. Por que ela não é estratégica? Porque ela não para olhar no mercado como a maioria faz. Ela não modela quem já é grande. Ela não olha o que tá dando certo e o que tá dando errado no mercado. Ela ainda é uma pessoa que só está olhando para dentro. Então, a pessoa que tá na fase da tática ainda, ela é uma pessoa que ela já consegue chegar num salário de 5, 6 mil reais. Quando ela está empreendendo, ela também consegue faturar 5, 6 mil reais. Porque ela é uma pessoa tática. A comunicação dela é tática. A visão de mundo dela é tática. Ela é uma pessoa que já consegue decidir a agenda dela e contribuir para que outras pessoas façam. Mas o lugar que te enriquece é o lugar da estratégia. E não é por acaso que no mundo corporativo, só diretores, CEOs, CFOs ganham acima de 15 e 20 mil reais por mês. Porque essas pessoas, elas são estratégicas. Então, quando a gente traz aqui para o nosso negócio, quem é a empreendedora que vai fazer 20, 30, 40, 50? A que se tornar estratégica, a que tiver visão estratégica. Sá, como é a visão estratégica? A visão estratégica, ela vai unificar algumas coisas. Então, essa pessoa entende como a operação funciona, essa pessoa entende como delega e como prioriza, e essa pessoa entende o que ela, a empresa dela, tem de diferente no mercado. Todas as vezes que eu tô no lugar de estratégia, eu vendo uma Pantera Negra. Por quê? Porque o que eu tenho no Pantera Negra não tem em nenhuma outra mentoria do digital. E eu falo isso com confiança, eu falo isso com certeza, eu falo isso e eu faço o cliente se sentir seguro para comprar. Por quê? Porque eu tenho visão. A pessoa da estratégia, ela precisa desenvolver visão. Então, para a gente aterrar, a pessoa operacional, ela é excelente executora. Só que ela trabalha duro e trabalha forte e trabalha muito e não vê muito dinheiro. A pessoa da tática é uma pessoa que já começou a pensar diferente, é uma pessoa que começa a gerir prioridades e não tempo. Ela é uma pessoa que já começa a fazer planejamento e não lista de tarefas. E ela é uma pessoa que ainda está rompendo a barreira do eu. Ela ainda fala muito eu. Ela ainda acha que a equipe precisa atender ela por causa do ela. Ela ainda acha que a equipe precisa fazer porque ela quer. Ela ainda acha que as coisas precisam ser assim porque ela quer fazer faturamento. A mentalidade dela está melhor que a da pessoa operacional, mas ela ainda está vivendo esse processo de não olhar para o todo. Quem é a pessoa estratégica? Quem é a pessoa que faz 20k? Quem é a pessoa que faz 30, 40, 50? A pessoa que sabe executar, sabe implementar e sabe pensar.
E por que quando vocês me pediram para falar de planejamento estratégico, eu decidi trazer aqui para fora? Porque muitas de vocês, durante o lançamento da semana passada, escreveram para mim que tem dificuldade de acreditar que vocês podem fazer 20k. Sabe por que vocês têm dificuldade? Porque vocês não sabem o caminho. Eu já fui a pessoa do operacional. Depois eu me tornei a pessoa da tática. Depois eu me tornei a pessoa da estratégia. É um processo. E quem é que vai, no final, pegar o pote de ouro, que é o enriquecimento? A pessoa que tiver paciência de viver o processo. Crianças emocionais não têm paciência. Crianças emocionais querem começar a trabalhar hoje e fazer muito dinheiro amanhã. Não vai. E vai ficar dando cabeçada. E vai ficar comprando curso. E aí compra um curso de como faz post. Daqui a pouco compra o curso de como é que faz stories. E daqui a pouco compra o curso de storytelling. E daqui a pouco compra o curso de narrativa. E daqui a pouco compra o curso de como fazer o seu cliente comprar de você. Cara, não vai. Por quê? Porque a máquina que faz o negócio acontecer é o fundador. Então, todo o tempo que eu fui rainha de comprar curso e não executar, não adiantava. Então, eu vejo, né? Tem Pantera, vocês viram nos depoimentos lá no YouTube. A Janaína, ela entrou no Panteras. Cara, em 3 meses a mulher mudou a vida dela e dos filhos dela. Aí vem gente falar assim pra mim, se eu entrar no Panteras hoje, quando que muda a minha vida? Depende. A Janaína mudou a vida dela em 3 meses. Tem gente que entra no Panteras e o ego tá tão grande que não sai do lugar. Depende. Entende? Porque não é sobre o Panteras. É sobre a sua mentalidade. Se a sua mentalidade é operacional, a sua mentalidade é de criança. E aí você quer entrar no Panteras e você quer ficar rica amanhã. E o seu ego não deixa você pedir ajuda. O seu ego não deixa você ouvir a mim, a tutora, as trainers. O seu ego quer bater de frente com tudo aquilo que a gente está falando. São escolhas. Aí a pessoa da tática. E gente, é para você perceber como as pessoas se comportam do mesmo jeito. Eu falei isso sábado para as Panteras Negras. Não adianta você fugir do empreendedorismo e trabalhar numa empresa de volta. A forma que a sua mente funciona é a forma que você vai receber no corporativo, aqui no empreendedorismo, no digital, em qualquer lugar que você for, a sua mente te persegue. Então, se você tem uma mente operacional, você vai viver fazendo 2-3 mil, 2-3 mil, 2-3 mil, 2-3 mil. Porque você ainda é uma criança emocional, que ainda acha que as pessoas devem para você. Você ainda é uma pessoa que reclama, você é uma pessoa que aponta o dedo. Você ainda é uma pessoa que não tem tempo para ver solução. Aí quando você vai para o nível tático, você começa a se tornar uma pessoa que acha solução. Você começa a se tornar uma pessoa que começa a ver oportunidades. E aqui a gente vai começar a falar de planejamento. Planejamento não é lista de tarefa. Planejamento é você ter um objetivo claro e você conhecer as ameaças e as oportunidades daquele objetivo. Então, vários de vocês escrevem assim para mim na caixinha: eu planejo e não executo. Sabe por que você não executa? Porque você não cumpre? Porque você não tem clareza. E quanto a gente não tem clareza,
a gente procrastina. Quer ver um exemplo? Às vezes você coloca lá que você vai, em 3 meses, fazer 20 mil reais por mês. E hoje, o máximo que você faz é 3 mil. Máximo que você fez foi 3 mil. De 3 para 20 tem uma curva de aprendizado, né? Então, 3, operacional, mente operacional. Você precisa passar pela mente tática para você chegar na mente estratégica. E aí você quer fazer isso em 3 meses. Sá, dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso. A pergunta é, você tá disponível para viver o processo, para fazer isso em 3 meses? E aí eu vejo um monte de gente que não tá disposta a abrir mão das coisas, que quer acordar e quer fazer, e que ela dá preferência pra louça que tá na pia, mas não dá preferência pra plataforma. Eu já vou te dizer, você não vai fazer 20 mil reais em 3 meses. Porque existe vai ser muito bem-vinda, amiga. Existe um processo que você precisa passar. E se você não passar por esse processo, não tem colheita. E a criança emocional, ela fica o tempo inteiro planejando o sonho. Ela não aterra. Enquanto você não transformar o seu sonho em objetivo, você não vai conseguir sair da operação. Então, eu vou lá e coloco que eu quero fazer 20 mil reais por mês. Quais são as oportunidades que nascem de eu fazer 20 mil reais por mês? Coloca aqui pra mim. Quais são as oportunidades que nascem quando eu faço 20 mil reais por mês? Já fui dessas, a compradora de cursos. Você me fez pensar que não eram cursos na escola e eu entendi isso. Pois é. Não é um curso que vai te salvar se a sua mente é operacional. Olha lá, a Jana colocou na prática tudo que é ensinado. Hoje vai abrir boleto, Bruna. Só aproveitem que tem poucas vagas da Black Friday, porque amanhã o preço muda, né? E aí? O que vai mudar quando você tiver... Camila, lembrei de você hoje, mulher. Vou te mandar mensagem. E aí? O que vai acontecer quando você tiver 20 mil reais de faturamento? Tempo de qualidade para focar no desenvolvimento dos objetivos. Tempo de qualidade e desenvolvimento. E aí? O que vai acontecer na sua vida quando você estiver faturando 20 mil reais por mês? Só a minha equipe pensou na equipe. Para você faturar 20 mil reais por mês, meu amor, talvez você não tenha a liberdade que você está pensando. Talvez você não tenha o tempo de qualidade que você está pensando. Porque para faturar 20 mil reais por mês, vai chegar uma hora que você vai precisar contratar uma pessoa. E aí eu pergunto, você está disposta a se desenvolver para poder ser responsável pelo seu salário e o de outra pessoa? E é aqui que fica nítido que a gente tem um desalinhamento de expectativas. Você quer o prêmio, mas você não quer o desafio do prêmio. E é por isso que você se sabota, porque o seu cérebro, ao contrário de você, ele sabe
que quanto mais dinheiro você fizer, mais responsabilidades você tem. Então, por exemplo, hoje eu tenho panteras negras que estão fazendo 30 mil reais por mês. Mas elas começam a morrer no processo. Elas começam a não ter tempo. Sabe o tempo de qualidade que alguém escreveu que queria? Por que que ela começa a não ter tempo? Porque ela precisa contratar. Mas ela precisa ter coragem para contratar. Ela precisa ter comunicação para contratar. Mas ela não desenvolveu isso nos milhares de 450 cursos que ela comprou. Porque ela só se preocupou em fazer o dinheiro. Hoje, uma das coisas que eu mais vejo nos bastidores do digital, e eu estou nos maiores masterminds do digital, é gente morrendo, né, vivendo o burnout do corporativo, porque achou que era só fazer no Hotmart. Pessoas que não se preocuparam em estruturar o negócio, pessoas que não se preocuparam com a agenda da família, pessoas que não se preocuparam em construir pessoas para ajudar o negócio a crescer. Por quê? Porque crianças emocionais, elas estão só vendo o ganho. Elas não enxergam que para todo ganho existe uma perda. Vamos pegar mais um. A Érica colocou: meus filhos vão estar numa escola melhor, vou investir no meu negócio, minha mente vai estar tranquila, pois sei que as contas vão estar pagas e sobrando dinheiro. Não vai. É ilusão. É ilusão. À mesma medida que as contas serão pagas, novas contas serão criadas. Uma pessoa que fatura 20 mil reais por mês, ela investe em branding, ela investe em tráfego, ela investe em uma social media. Entendem que, por isso que eu falei que esse papo é papo de adulta, porque a gente precisa entender que para tudo que é bom tem um lado ruim. E esse é o lugar da estratégia. No planejamento estratégico, eu penso o seguinte: para eu faturar 1 milhão esse ano, sonho, desejo, como vai ser minha vida? Como vai ser minha conta bancária? Eu olho as oportunidades. Agora, quais são as ameaças? O que pode acontecer no meu dia a dia? O que pode acontecer no meu negócio se eu estiver faturando 1 milhão? E é por... Nossa, eu coloquei um filtro sem querer aqui. E é por isso que a gente acaba, muitas vezes, se sabotando, né? Alguém falou isso, foi a Fran, acho. Ela falou: Sá, o que você fala sobre a autossabotagem? Para mim, autossabotagem não existe. Existe falta de clareza. Então, você tá olhando o prêmio. O seu cérebro, o seu inconsciente, o seu ego tá olhando as ameaças. Agora, Sá, então como é que eu faço para ficar rica? Você precisa começar a colocar no papel as oportunidades e as ameaças. Você não tem que deixar o seu cérebro ficar quietinho, escondido com as ameaças e você nem saber que elas existem. Então, por exemplo, gente, eu tô perdidaça no tempo. Sexta-feira, eu e a minha sócia, a gente estava fazendo o planejamento estratégico, né? Pra quem não sabe, minha sócia e minha irmã. Estratégico do ano que vem. Por onde um planejamento estratégico começa? Pelo que é inegociável. Por quê? Porque se você não tem autoconhecimento suficiente para saber das coisas que, se o negócio te ferir, você vai dar para trás, você vai se sabotar, o que você acha que vai acontecer o ano que vem? Você vai se sabotar.
porque aquilo é inegociável para você. Então a gente começa um planejamento estratégico pela vida que a gente quer ter. E às vezes você vai precisar baixar a régua do que você deseja, da velocidade que você deseja, para que você consiga avançar. Então, por exemplo, se eu deixo a minha criança no comando, ai gente, o ano que vem eu queria ter 30 mil alunas. Eu queria ser do tamanho da Ana, do tamanho do Wendel, do tamanho de todo mundo aí que eu conheço. A minha criança não quer fazer um encontro das panteras para 200 panteras. Minha criança quer fazer um encontro para 3 mil. Acontece que eu preciso olhar e falar o seguinte: eu estou disposta a viver o processo para pôr 3 mil pessoas numa sala? Puxa, por enquanto não dá. Eu tenho 2 filhos. Eu preciso montar minha equipe, eu preciso que a minha equipe saia do operacional e se torne tática, por exemplo. Hoje eu não tenho ninguém na tática da minha empresa. Hoje eu tenho eu e a Suelen na estratégia e eu tenho um time operacional. Eu preciso preparar essa liderança, eu preciso preparar essas pessoas. Então, deixa eu pensar. Não, é melhor o ano que vem eu fazer algo menor, mas que me traga paz, que me ponha dinheiro no bolso, que faça eu construir o negócio que eu sonho. Percebe que só adulto vai conseguir abrir mão de algo? Então, o que a gente precisa começar a pensar é que tudo na vida tem um preço. E você precisa saber se você está disposta a passar o preço. A Régia foi minha convidada no sábado. Ela colocou aqui: crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Então, foi isso que eu entendi lá atrás. Que para que eu me tornasse uma empreendedora profissional, uma empresária, para que eu chegasse nos palcos que eu queria, para que eu tivesse resultado no digital, para que eu tivesse liberdade financeira na minha vida pessoal, eu ia precisar me desenvolver. E eu sabia que eu ia ter que olhar para a relação com a minha mãe. Eu sabia que eu ia precisar olhar para o meu casamento. Eu já sabia, gente, só que eu paguei o preço. Agora eu concordo. Ficar naquele lugar de merda doía mais do que o lugar que eu tô hoje. Hoje, pelo menos, eu sei para onde eu tô indo e eu sei todas as oportunidades. E eu não tô falando que você não vai receber nada até chegar lá. Essa é a diferença da mentalidade. Eu ainda tô muito longe de onde eu desejo estar. Mas eu já tenho mais vitórias que 99% da população. Hoje eu já faço mais dinheiro que 99% da população. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você ainda não tenha atingido o seu ponto máximo, você já vai ter muitas vitórias a comemorar durante o processo. E essa é outra diferença da criança para o adulto. O adulto, ele aprende a viver o processo. A criança, ela só quer o brinquedo. Isso, Eliette. A gente precisa crescer um negócio com mentalidade blindada. Você quer ver um exemplo? Esses dias eu tava na Craft, que é um dos maiores masterminds aqui do digital. Acho que é o maior, né? E aí, eu tava conversando com uma pessoa bem conhecida aqui do digital. E essa pessoa, ela já fez muito dinheiro, mas muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, é tipo, ela abria carrinho, né? Então ela fazia o lançamento. A hora que ela abria o carrinho, ela fazia 1 milhão. Tipo, rápido assim, menos de 1 hora. E aí a gente tava conversando no almoço assim,
E aí ela tava falando que muito legal o que eu ensino no Panteras, que ela adoraria ter vivido esse processo. Ela até tá namorando o Panteras Negras e tal. E aí ela falou assim, sabe, ninguém me falou que aquele 1 milhão não era meu. Então eu saía da live, feito 1 milhão, eu ia lá e comprava um carro. Eu ia lá e comprava uma casa pra minha mãe. E aí, quando chegava ia passando o tempo, eu descobria que para aquele 1 milhão ser feito, tinha sido investido 300 mil em tráfego. E aí eu tinha 12 pessoas na equipe. E aí eu cheguei a precisar devolver um carro que eu tinha comprado para poder pagar a equipe e o cartão do tráfego, porque ninguém me falou. Aí você vai falar assim, você tá de brincadeira. Não, gente, ela não tava de brincadeira. Essa é a mentalidade de quem não é estratégica. Falaram para ela, faz isso, ela fez isso, né? Então ela foi lá, aprendeu fórmula de lançamento, ela fez a fórmula de lançamento, ela seguiu a risca e ela fez o dinheiro. Só esqueceram de explicar para ela que aquele dinheiro era da empresa, não era dela. Então, você precisa começar a entender que para cada nível de mentalidade existe um prêmio, um ônus e um bônus. Então, querem construir comigo? É isso aí, Thaís. Escolha o seu difícil. Ser pobre é difícil, ser rico é difícil. Escolhe o seu difícil. É isso. Ó, eu falo essa frase pra mim todos os dias, a hora que eu acordo, vou pôr roupa de ginástica. Ser magra é difícil, ser gorda é difícil também. Então, escolhe o seu difícil. Então, vamos lá. Qual é o ônus de você ter uma mente operacional? Então, qual é a parte boa de você ter uma mente operacional? Fala pra mim. É muito melhor, viu, Eliette? Eu não troco a dificuldade que eu tenho hoje, não. A minha dificuldade hoje, por exemplo, né? Criar uma liderança dentro da minha empresa. Isso significa que eu preciso ser uma líder cada vez melhor para criar uma liderança. Eu prefiro essa. Do que ficar me preocupando com o boleto que eu tinha que pagar do cartão de crédito e eu não tinha dinheiro. Tá? Então, são escolhas. Eu vou inverter a palavra porque às vezes na mente operacional é mais difícil. Vamos lá. Qual que é o difícil de você ter uma mente operacional? Qual é o difícil? De você ganhar 2, 3 mil reais por mês? Qual que é o difícil de você querer comprar as coisas e não ter o dinheiro? Ó, muita gente ajudou aqui, ó. Então, qual que é o lado bom da mente operacional? Ela só executa, ela tem rotina, ela não precisa pensar, ela entrega igual receita de bolo, ela ajuda a fazer e ensinar. Então, assim, ó, a mente operacional, ela não se desgasta. A mente operacional, gente, 1 mais 1 é 2. A mente operacional, e aqui eu vou pegar a galera do tempo de qualidade. Eu peguei minhas panteras que ficam falando que busca equilíbrio. Enquanto você buscar equilíbrio na sua vida, você será operacional. Pega essa bola preta. A mente operacional busca equilíbrio. A mente operacional busca controle. A mente operacional tem medo de arriscar. Então, a mente operacional, qual é o bom? O bom é que ela controla tudo. Qual que é o bom? O bom é que ela sabe exatamente tudo que ela tem que fazer. Sabe o como? Quando você é a pessoa que fica procurando como, você tem uma mente operacional.
Enquanto você ficar buscando como e não o que, você é operacional. E essa mentalidade tanto faz se é no empreendedorismo, se é no digital, se é no corporativo, você vai fazer R$3.000 por mês. Não é por acaso que a média de salário no Brasil é 2.699. Porque é uma população que quer cestar. É uma população que quer a sexta-feira para poder fazer churrasco no sábado e domingo. Então, essa mentalidade operacional vai fazer você ter o benefício de controlar, ter o benefício de saber o próximo passo, ter o benefício de entender como funciona. Estão pegando a bola? Agora vamos lá para uma mente tática. Essa pessoa, ela já tem uma mentalidade que vai fazer de 5 a 10 mil reais. A mentalidade tática já consegue subir o nível. Essa mentalidade já é uma mentalidade do nós. Não é a mentalidade do eu mais. Eu preciso pagar conta. Eu preciso fazer dinheiro. Eu. Não. A tática já é uma mentalidade do como nós vamos fazer dinheiro. Como eu faço dinheiro e meu cliente também. Como eu tenho uma boa vida e o meu cliente também. Como eu vou fazer as coisas funcionar e o meu cliente também. Então a pessoa do nós, da tática, ela já saiu do ego do eu e ela já tá no ego do nós. Ela já tá num outro nível. O que vocês acham que é a parte boa de estar na mente tática? Vamos lá. Qual que é o lado bom da mente tática? A Ju colocou aqui, Sá, tenho atitude operacional e mente administrativa. Então, tá na hora de você ter comportamentos táticos, né? Administrativo que ela tá falando é tático. Você precisa sair da atitude operacional. Sabe por que eu não saio da atitude operacional? Porque a sua inteligência emocional ainda é infantil. Você entrou no Pantera, Ju? A aula da criança já vai te resolver a vida. E aí? Qual é a vantagem de você ter uma mente tática? A mentalidade tática, ela já consegue olhar para nós. Então, a mentalidade tática, ela já consegue pensar na família, ela já consegue pensar nos filhos. Os filhos não são problema para uma mentalidade tática. Eles fazem parte do processo. Então, a mente operacional, eu não faço porque eu tenho filho. Eu não faço porque meu marido não me ajuda. Eu não... só ela tá olhando para fora. A mentalidade tática, ela já inclui, ela já entende que ela tem responsabilidade com os filhos, ela já entende que ela tem responsabilidade com o time, ela já entende que ela tem responsabilidade no resultado do cliente. Isso foi uma das coisas que eu mais falei sábado para as panteras negras. Enquanto você não tem cliente fidelizado, é sinal que o seu serviço tá ruim. E você vai ter que encarar o seu ego e descobrir por que tá ruim. Porque não é normal o cliente comprar de você e depois não querer comprar de novo. Não é normal o cliente vir e não ficar. Isso significa que você não está se relacionando. Isso significa que você não tem um acompanhamento. Hoje a gente tem, por exemplo, só na escola 70% de renovação. Esses dias, uma pessoa que foi minha cliente há 2 anos atrás e ela parou porque eu vim criar o Panteras e no começo do Panteras ela já é uma empresária, então o Panteras não fazia sentido para ela, ela deixou de ser minha cliente. Só que a hora que ela descobriu que eu tinha o Panteras Negras,
Ela falou, eu vou voltar de uma viagem, eu tô aí. Ela pagou e vai voltar em janeiro. Em janeiro ela volta, porque ela foi viajar com a família. Em janeiro ela volta e vai fazer o Pantera Negra de novo. Então, quando você tá no tático, por isso que você consegue fazer 5, 6, 10 mil reais. Porque você já consegue pensar nos outros. Não é só sobre você. E ninguém me respondeu. Qual que é o lado bom? A Érica respondeu aqui, ó. Planeja o seu dia, tem prioridade, sabe se comunicar. É isso. A pessoa que tá na tática, ela não é vítima. Ela já lidera a sua vida. A pessoa da tática, ela não culpa os outros, ela não culpa curso, ela não culpa mentor, ela não culpa o marido, ela não culpa os filhos, ela é líder da vida dela. E é por isso que às vezes, olha o que acontece, vocês faturam 10 mil e caem. Vocês chegam nos 8 e caem, porque vocês voltam para a vítima. Vocês voltam para a mentalidade operacional, vocês voltam para a mentalidade de sobrevivência. Quando vocês conseguirem se manter na mentalidade, a vida é minha, a responsabilidade é minha, a agenda é minha, as prioridades são minhas, você vai manter 10, 15 mil todos os meses. Agora, qual que é o desafio de você estar nesse lugar, né? Qual que é a ameaça? Nesse lugar, você precisa aprender a dizer não. Nesse lugar, você vai precisar aprender a se posicionar. Nesse lugar, talvez aquela sua amiga que adora ficar te chamando no meio do dia para bater papo, fazer fofoca, você vai ter que falar para ela, amiga, agora eu não posso. Eu coloquei a meta que eu ia prospectar 10 clientes. São 5 horas da tarde e eu tive que buscar meu filho na escola porque ele caiu e eu não prospectei, eu preciso prospectar. Você percebe que essa pessoa não culpou a criança porque ela caiu? Essa pessoa pôs limite na amiga que quer falar mal da vida dos outros para poder cumprir a meta que ela se deu. É por isso que essa pessoa faz 10, 15 mil. Porque essa pessoa assume o lugar de que eu me comprometi, eu vou fazer. E as distrações não são suficientes para me tirar do lugar. Agora, vamos ser sinceros? Quantas vezes algo acontece e vira desculpa? Eu falo no meu time às vezes, eu pergunto alguma coisa e eu prefiro que a pessoa fale assim, eu errei. Porque quando a pessoa assume que ela errou, a gente corrige. Corrige o processo, corrige o movimento e bola pra frente. Quando a pessoa começa a se justificar, eu falo, Senhor, voltamos à mente operacional. Voltamos à criança que fica se justificando pro pai e pra mãe. Nós não vamos sair desse lugar. Porque no lugar de justificativas, é um lugar que se eu entro, por exemplo, como líder, se eu entrar como líder nesse lugar, eu viro salvadora. E aí é a tríade da escassez formadaça. Então, a mente tática, a coisa dá ruim, ela vai lá e resolve. A mente tática, ela arranja um movimento diferente, uma solução. E é aqui que ela começa a se preparar para a mente estratégica. Pega essa bola preta para a gente fechar com a nossa carta de hoje. Quem é ou quando você começa a ter uma mente estratégica, e aí você não vai fazer 20k por mês, você vai fazer 20, aí o infinito é o seu lugar. Quando cada problema que for colocado na sua frente, você aprender a buscar solução. Quando você não entrar mais nesse lugar de culpa, e você não entrar mais no lugar de terceirização. A mente estratégica, ela tem um problema
e ela procura solução. Então, semana passada a gente teve um problema retrasado na empresa. E o que eu fiz? Reclamei do meu time? Não. Reclamei dos meus filhos? Não. Reclamei? Não. Eu fui buscar a solução. Conversei com uma pessoa de mastermind, conversei com outra, chamei uma outra pessoa, falei, gente, quando acontece isso, como é que vocês estão lidando aí? O que é que vocês estão fazendo? Quais são as opções? 3, 4 opções. Chamei a Suelen e falei, Su, a gente vai fazer isso. Agora. E a gente foi e implantou em um dia todas as soluções. E do nada, a gente resolveu o problema. Agora, concorda que para estar nesse lugar, você precisa ter inteligência emocional? E não sou só eu. Não sei se a Dé tá aqui ainda. A Débora que fez o depoimento para vocês lá no Instagram do lançamento, a Débora tá comigo há 2 anos. Então a Débora hoje já está na mentalidade estratégica. Tanto é que a Débora vai ser uma das tutoras nossas o ano que vem. A Débora chegou, se eu não me engano, no dia 20 do mês, lá no grupo, e falou, Sá, tá acontecendo isso. Quais são as opções que eu tenho? Ó, ela não se vitimizou, ela não reclamou, ela não se culpou. Cara, ela chegou e falou, este é o desafio, como eu saio desse lugar? E aí eu fui, gravei as opções para ela e mais alguém lá falou também. Resultado, 2 dias depois, ela volta lá no grupo e fala assim, cara, vocês são foda, tá resolvido. E eu fiz isso e deu isso. E é assim. Essa é a mente estratégica. A mente estratégica faz 20 mil reais por mês. A mente estratégica busca solução. Ah lá, as meninas que estavam no mesmo grupo serviu para outras o áudio. Então, você precisa decidir, primeiro de tudo, antes de querer falar de planejamento estratégico, qual é a mente que você tem? Operacional? Você já sabe que seu limite é 3 pau por mês. Sabe, da onde você tirou esses números? Das pesquisas. Já dá um Google aí e você vai ver. Qual é a média do valor do brasileiro de nível operacional? É 2.968. Qual é a média do valor do brasileiro de nível tático? Você vai ver lá. 8.700 e uns quebrados. Qual é o valor de um brasileiro que tem competências estratégicas? Acima de 15 mil. A fórmula é rápida e fácil. A questão é, eu tô procurando a resposta para a solução do meu problema? Porque o seu problema não é o boleto. O seu problema não é a conta para pagar. O seu problema é a mente que criou o boleto. O seu problema é a mente que criou a conta para pagar. E enquanto você não resolver essa mentalidade, vai continuar vivendo esse movimento. Olha lá, já teve gente tomando bolada aqui. Então vamos fechar a nossa live? Quanto para aprender? Eu corro atrás da solução, mas antes dou aquela reclamada e surtada. Então, em física quântica tem uma demonstração que cada vez que você, para cada uma coisa boa que você fala, para cada reclamação que você fala, você perde 3 pontos. Ou seja, você vai precisar fazer 3 coisas boas para recuperar uma reclamação. O dia que eu descobri isso, eu parei de reclamar. Porque dá muito trabalho reclamar. Eu vou ter que trabalhar mais.
E não é por acaso, né? Não deixa de ser por acaso que quanto mais as pessoas reclamam, mais difícil é. Porque elas precisam fazer mais. Uma pessoa que olha para a solução não precisa fazer difícil. Então vamos fechar. Qual o exercício da sua semana? Que você alinhe suas expectativas de forma estratégica. Que você alinhe suas expectativas de forma estratégica. Que você olhe para aquilo que você quer atingir e você olhe o lado bom e o lado ruim daquilo. Porque criança só olha ou o lado ruim ou o lado bom. Então, tá na hora de você olhar os dois lados. Eu tenho estratégia, faço até 20, mas estou toda endividada. Sinal que a sua criança emocional acha que alguém te deve alguma coisa. Mais uma vez, enquanto a sua mente não estiver alinhada, você pode fazer, como eu falei, 1 milhão, igual a menina. A menina fez 1 milhão em 1 hora, perdeu tudo em 10 dias. Precisa trabalhar a inteligência emocional. Cadê o nome dela? Silvana. Se não trabalhar sua inteligência emocional, quem é que deve para você? Toda dívida financeira é uma dívida emocional. Então, bora lá. Deixa eu dar os recados, que senão eu esqueço. Primeiro recado. Hoje a gente tem aula inaugural, né, de boas-vindas para essa turma que está entrando agora nesse movimento do final do ano. Então hoje às 17 horas eu vou receber as novas panteras e quem aqui tiver, será que eu entro? Será que eu não entro? É minha convidada para estar com a gente na aula. Então hoje na aula inaugural a gente já vai começar o primeiro desenho delas. Por quê? Porque amanhã elas começam caixa rápido. Então, elas já precisam saber o que elas esperam e o que elas vão fazer para que dezembro já comece a mudar a vida delas. Então, hoje às 17 horas, a gente vai deixar o link. Olha lá, é só comentar a aula, ó, e você vai receber o link para participar das 17 horas. Segundo recado importante, hoje a gente vai publicar aqui as 10 ganhadoras do desafio do Caixa Rápido, que mais interagiram, que mais estiveram comigo, que mais comentaram. Se ela já se tornou Pantera, ela vai ter o acompanhamento, né? Então ela faz um plus. Se ela não é Pantera, ela vai receber o link do Caixa Rápido. Terceiro recado, a gente vai abrir boleto. Só que presta atenção. A gente vai abrir boleto. A gente vai disparar nos grupos e a gente tem poucas vagas para boleto. Por quê? Porque essa é a promoção da Black Friday. Então, a Black Friday, ela foi a última vez com o preço de 1.497. Amanhã, gente, não tem choro. Eu sou uma pessoa coerente, eu não volto para trás. Então, amanhã, você não comprou hoje. Esqueceu, amanhã a escola vai custar 1.997. Então, quem entrar hoje na escola vai receber de presente de Natal R$500. Então, toma uma decisão. Olha para sua vida e toma uma decisão. Combinado? Acho que dei todos os recados. Bora para nossa cartinha da semana. E o Amanhecer da Pantera será sempre de segunda-feira, 8 e 8. Semana que vem a gente vai fazer lá de Florianópolis. Eu vou ver se eu consigo um lugar bem bonito lá pra gente fazer a live. Ó, a carta dessa semana é movimento. Então, bora lá. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no meu direct. Sou eu que respondo o meu direct. Pense numa fotografia. Pense naquele papel de como se todo o movimento da vida tivesse se congelado nele. Uma única cena é captada e a vida é paralisada. É como se tivéssemos o poder de parar a vida e registrá-la em uma única fotografia.
Você deve ter um álbum de fotografias na sua casa. Em geral, quando montamos um álbum, escolhemos entre muitas fotos aquelas que nos percebemos melhor, mais bonitos e mais perfeitos. Algumas pessoas esperam que as suas vidas sejam como uma desses álbuns de fotografia. Ó, tudo a ver com o que a gente está falando hoje sobre mentalidade estratégica. No entanto, essa expectativa não tem nada a ver com a chamada vida real. Na vida real, aquele que acontece entre uma fotografia e outra dos nossos álbuns, muitas coisas imperfeitas acontecem. Vivenciamos problemas, dificuldades e desafios. Temos momentos de mau humor, irritação e feiura. Brigamos com pessoas, nos ferimos, erramos, nos enganamos. A vida real não tem nada a ver com álbum de fotografias, pois a essência da vida é o movimento. É movimento. É preciso amadurecer para que possamos abrir mão das nossas expectativas infantis de uma vida estaticamente perfeita. Enquanto somos capazes desse amadurecimento, nós nunca vamos conseguir atingir uma meta tão elevada. Do mesmo modo, acabamos exigindo perfeição das pessoas que convivem conosco. Muitas vezes nos tornamos rígidos, críticos e cobradores dos nossos relacionamentos interpessoais. Se a carta do movimento surgiu para você hoje, preste atenção se você tem se sentido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a vida em movimento. Algo não está bem no seu relacionamento? Então aceite esse movimento imperfeito e mantenha-se em movimento. Não pare bem no meio dessa cena como se fosse único. Tudo se transforma. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo. É natural que você se mova em direção ao movimento seguinte. Essa carta lhe pede que você aceite cada movimento da sua vida, sem tanta exigência, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Mova-se, deixe as coisas acontecerem, sem movimento não há vida. Ou seja, enquanto você fica aí parada, reclamando, falando das dívidas, falando dos outros, falando do que tudo tá dando errado, falando que você não consegue, você não está seguindo um princípio básico da vida, que é o movimento. E o movimento é o seu amadurecimento de entender que coisas darão certo e coisas darão errado. Pra gente fechar, sexta-feira a gente bateu a meta do ano. E qual foi o primeiro áudio que eu gravei para as Panteras Negras quando isso aconteceu? Foi mostrando para elas tudo que deu certo e tudo que deu errado. Ou seja, para que a gente atingisse uma meta financeira, coisas deram certo, coisas deram errado. Coisas funcionaram, coisas não funcionaram. E acima de tudo, o que eu trouxe para elas? Os meus aprendizados. Uma pessoa da estratégia aprende, ela não erra. Então eu espero que você comece esse último mês do ano com a decisão de aprender. Mas não é aprender no papel de aluna, não é aprender escrevendo e fazendo um caderno colorido. É no papel de aprender a honrar o tempo de vida que você dedicou àquilo que deu errado. Eu honro todos os meus erros, porque foram os meus erros que me transformaram na empresária, na mãe, na mulher, na pessoa, na irmã, na filha que eu sou hoje. Então, honre o seu passado, honre os seus erros, acolha de todos eles o seu maior aprendizado. Saia dessa live olhando para a sua mentalidade, que você com certeza se achou, em qual nível você tá, e pergunte o seguinte: o que eu aprendi com isso?
Eu aprendi que é difícil não ter dinheiro. Eu aprendi que é desafiador eu querer sair de férias e não poder fazer uma viagem para Disney com meus filhos. O que você aprendeu? Porque um novo ciclo só se abre quando a gente honra o ciclo passado. Um beijo. Quem estiver comigo na aula hoje às 17 horas, encontro vocês. E quem tomar a decisão hoje através dos boletos de se tornar aluna e construir essa nova vida, essa nova mentalidade comigo e com as Panteras, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Certo? Um beijo. É isso aí, ó. Meu filho levou o álbum de fotos pra escola e minhas mensagens pro marido era sobre movimento. É sobre isso. Beijo. Ale, te espero na escola. Tchau.